do município, esta sessão ordinária abre espaço à secretária municipal de Educação, senhora Marta Fattori, para a apresentação do plano de metas da educação pública do município para o ano de 2025. Solicito ao vereador Wagner Petrini que acompanhe a secretária municipal de Educação até a tribuna. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente Lucas Caregnato. Em nome do vereador Lucas e presidente, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, que hoje, alguns estou conhecendo hoje, não é? Sejam todos, assim, bem-vindos e amigos da educação, que eu tenho certeza que vocês o serão. Cumprimento toda a mesa. Cumprimento a minha equipe de trabalho. Obrigada por estarem aqui. Neste primeiro momento, retornando à educação depois de uma parada, assumi o compromisso de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação por entender que a educação vai estar sempre, senhores vereadores, em primeiro lugar, em qualquer situação. Não teríamos vereadores hoje, professores e outras profissões, se o professor não estivesse iniciado a sua caminhada e, por que não dizer, uma missão que não tem fim. Eu hoje tenho muito orgulho de ter aqui o presidente da Câmara, meu ex-aluno, e o Ramon, também meu ex-aluno. Queridos, sigam essa caminhada linda e alcem voo. E a todos vocês. Neste momento, o objetivo pelo qual me trouxe aqui hoje é dizer a vocês e convidar a todos para juntos caminharmos por uma educação de qualidade e, para isso, a sociedade inteira precisa abraçar esta causa. Não sou eu, secretária Marta, ou a minha equipe, ou a rede de professores. Nós precisamos, juntos, fazer a diferença. E é urgente isso. Nós precisamos cuidar dos nossos professores, nós precisamos cuidar das nossas crianças. E para isso, venham comigo, com muita honestidade, com muita clareza, e com muita leveza, e com muito amor. Vou apresentar a vocês, inicialmente, uma proposta da qual vou caminhar nesses 4 anos, pelo convite que o prefeito Adiló e o vice Néspolo me fez. Vamos vislumbrar muitas coisas. Vamos encontrar muitos desafios. Vamos também, meus senhores, fazer com que, juntos, vamos desbravar todas as dúvidas. Com certeza, algum caminho eu vou traçar. E este caminho é de organização, de união, de passo a passo,
porque não se constrói uma educação em 1 ou 2 ou 3 ou 4 anos, se constrói em uma geração. Então, fica aqui o convite. Junto com a minha equipe de professores, nós fizemos um planejamento, o qual, este planejamento, estou apresentando hoje para vocês, ele pode ser mudado a qualquer momento. E eu aceito qualquer sugestão também de vocês, senhores vereadores. Vou apresentar para os diretores amanhã, para que juntos podemos estar reorganizando. Neste momento, eu gostaria de apresentar a minha equipe que está aqui. Convido para levantar, para apresentar Simone Selbach, secretária adjunta. Adriana de Bortoli, chefe de gabinete. André da Silveira, diretor administrativo. Wagner Peruso, diretor pedagógico. Marcos Antônio da Silva, diretor financeiro. Esta é a equipe de frente, e aí nós temos uma equipe do pedagógico, de vários setores da Secretaria de Planejamento, que estão aqui comigo, né? Meu muito obrigada. Qual a nossa missão enquanto educação? Qual a nossa missão? Eu digo nossa porque é de todos nós. Temos que garantir o acesso, temos que garantir a permanência e a qualidade da aprendizagem com equidade e desenvolvimento integral dos estudantes. A equidade se faz quando as redes conversam, quando as redes tomam ações devidas para os nossos alunos. Isto é equidade. Quando todos nós vamos caminhar juntos para uma educação de qualidade. A nossa visão, ser referência e excelência na qualidade do atendimento. Qualidade do atendimento. Para isso se faz acompanhando os professores com formações continuadas e dar a eles o apoio necessário do que eles precisam para fazer um bom trabalho. Qualidade do atendimento das crianças e estudantes, bem como na formação continuada do corpo docente da rede municipal de ensino. Como se dá o atendimento da rede municipal? Muito bem. Nós temos 50 escolas de educação infantil, que são as nossas conveniadas, onde nós temos aí 5.365 alunos. O ensino fundamental agrega 82 escolas, sendo que 68 com turmas de pré-escola inseridos no processo. Nós chamamos de crianças estudantes, por que não? Então, nós temos aí dados de dezembro de 2024, não temos os dados recentes, porque ainda estamos processando as matrículas. 14.444 crianças na educação infantil, creche e pré-escola. 32.437 estudantes do ensino fundamental, diurno e mais EJA. 46.881 total de crianças estudantes num somatório de todos. O atendimento em uma progressão de 2021 a 2024, nós tivemos um crescente aí de creches e pré-escola. Este gráfico mostra que nós somos avançando em atendimentos de crianças e creches no decorrer
dos últimos anos. Então, chegamos na totalidade em 2024 de 14.444, que recentemente eu coloquei para vocês. E de creches, 6.710. Aí depois nós temos aí atendimento de 2021 a 2024, estudantes do 1º ao 9º ano. Número de crianças por turma na educação infantil. Então, ela é dividida em educação infantil, berçário, maternal e pré-escola. Os agrupamentos são berçário 1, 2, maternal 1 e 2, pré-1 e 2. A idade do berçário, 0 a 11 meses. Berçário 2, 1 ano a 1 ano e 11 meses. Maternal 1, 2 anos a 2 anos e 11 meses. Maternal 2, 3 anos a 3 anos e 11 meses. Pré-1, 4 anos a 4 anos e 11 meses. Pré-2, 5 anos a 5 anos e 11 meses. Número de crianças por profissional. Aqui é atendida a resolução do Conselho Municipal de Educação, número 37, 2017. 0 a 11 meses, berçário 1, 6 crianças. Berçário 2, 8. Maternal 1, 13. Maternal 2, 16. Pré-1, 20. Pré-2, 22. Número de crianças com mais a professora e mais um apoio docente. Berçário 1, 10. Berçário 2, 12. Maternal 1, 17. Maternal 2, 20. E aqui não temos, porque já fechou. 12 escolas do campo. 2.422 crianças e estudantes atendidos em 2024. Resolução do Conselho Municipal de Educação, número 48, 2022. Número de estudantes por turma no ensino fundamental. 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano. Número de estudantes por turma, 1º ao 5º ano, 25, 6º ao 9º ano, 30. Atendimento à resolução número 31, 2015. Aqui eu abro uma... que às vezes os pais querem, e eu acho que a gente também quereria, né? Que o nosso filho estudasse do lado de casa. Ou a 50 metros, a 100 metros. Nem sempre a gente consegue. Porque quando a gente fecha o número de turmas e atende a legislação, nós não conseguimos colocar mais um aluno aí. O que a gente faz é atender dentro das 5 regiões de atendimento onde estão inseridas as nossas escolas. A gente conversa, recebe, os pais, às vezes, matricula o filho nesta região, matricula o filho a 500 metros da sua casa e vamos deixar ele na lista de espera. No que abrir a vaga, a gente coloca esse aluno. Então, nós temos uma equipe muito capacitada na central de matrículas, junto com a rede estadual, que a gente está fazendo um trabalho de acomodação dos alunos. Então, nem sempre é aquilo que o pai deseja, mas a gente consegue ajeitar um pouquinho mais além. Tá? Profissionais da educação das escolas municipais de ensino fundamental. 3.113 professores, matrículas, tá? Matrículas, concursados e lotados em toda a nossa rede. 115 manhã tarde, 163 manhã, 122 tarde. Esses aqui são cuidadores que ficam nas escolas em atendendo os alunos especiais que necessitam
de um cuidador na sala de aula. E aqui eu abro um parêntese. Este ano, nós vamos ter, em média, 1 a 4 alunos com necessidades especiais que nós temos que contratar em cada sala. Cuidadores para estar junto com eles. E esses alunos precisam de um cuidado especial. E nós temos esse olhar especial para esse aluno. Com certeza. Fiquem tranquilos, senhores vereadores. Nós estamos cuidando deles. E junto com vocês vamos cuidar ainda mais. 407 higienizadoras e merendeiras. Nós temos 3.000, no total, 3.920 profissionais em atendimento em toda a nossa rede. Profissionais esses que nós temos que ter um olhar muito carinhoso. Um olhar de amor, de escutativa, para que eles possam serem resolutivos lá na ponta. Profissionais da educação nas EIs, escolas de educação infantis. Nós temos aí a gestão compartilhada. 50 coordenadores, 410 educadores e 17 professores de apoio pedagógico. 75 auxiliares de apoio docente, 50 auxiliares administrativos, 119 cuidadores. Isso distribuído nas escolas conveniadas. 98 cozinheiras, auxiliar de cozinha, e 84 auxiliares de limpeza. Obrigada. Total de profissionais na educação da rede pública municipal, temos aí 4.839. 123 roteiros de transporte escolar. 5.058 crianças estudantes transportadas. Refeições. Na educação infantil e ensino fundamental, nós temos por dia, distribuídos com muito carinho, com as nossas merendeiras, com a nossa equipe de nutricionistas, 59.800 refeições por dia. O nosso aluno chega na escola e já recebe uma refeição. Esse aluno só aprende quando ele está bem nutrido. Não é? Não podemos, esses dias uma diretora me disse, posso mudar o horário porque eles chegam com fome. Chega, sim, diretora, primeiro vamos alimentá-los. Depois vamos aprender. Não é? Então é assim que as nossas escolas funcionam. Objetivos. Quais são os nossos objetivos que nós queremos ampliar não só 2025, 2026, 27, 28, 29, 30 e aí vai. Porque a educação é uma continuidade. Independente da Marta estar aqui hoje, ou qualquer outra situação, senhores vereadores, aqui eu faço um chamamento. A educação precisa de continuidade. Os projetos que funcionam precisam de continuidade. Melhorias, sim, mas nós precisamos dar esse apoio para que, independente de nós estarmos aqui, que essas crianças sejam atendidas com qualidade e equidade. Ampliar o acesso à educação infantil, com a abertura de novas turmas de pré-escola nas EMEFs, projetos para 2025 e 2026. Escola de Educação Infantil 21 de Abril, Galópolis, Sebastopol, e Escola de Educação Infantil Santo Antônio Serrano. Está dentro do nosso hall de atendimento também.
Ampliar o acesso à educação infantil com construção de 31 escolas infantis com parcerias públicos-privadas, que ontem o nosso prefeito também colocou nesta tribuna. E aí nós temos o mapa da distribuição dos terrenos e praticamente está quase na fase inicial de licitação. Podemos aí atender um grande número de crianças. Esperamos que isso se concretize para que a gente possa, né? Não digo zerar, porque essa cidade com quase 500 mil habitantes, cada vez mais nós vamos ter crianças para atender. Mas a gente faz um esforço. Vamos lá. Revitalizar a infraestrutura das escolas através de ata de manutenção, emendas parlamentares. Aqui agradeço muito, temos várias aí em execução. E a nossa autonomia financeira, que é gerida pelos nossos diretores. Obras em andamentos, projetos. PPCI, 10 escolas, 98% já concluído. Escola de Educação Infantil Vó Maria Corina Prandi, Santo Antônio, finalizando em 3 meses, vai ser entregue. Escola Municipal de Ensino Fundamental São Genaro. A previsão de término em julho. Esperamos que seja antes. Principais obras previstas para 2025-2028. Escola Municipal de Ensino Fundamental, Governador Leonel Brizola, vai entrar em fase de licitação. Escola Estadual Serrano, nós vamos retomar a obra com nova licitação, a empresa desistiu. Escola 21 de Abril, adequação para a Escola de Educação Infantil está em projeto. Nós temos aqui o nosso pessoal que faz os projetos da área técnica, PPCI e a PPCI, continuidade em escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil, previsão em 7 escolas ainda este ano. A Escola de Ensino Infantil Mariane, planejamento do terreno. Parcerias público-privadas, aquela que eu falei para vocês recente, 31 escolas de educação infantil. Escola de ensino, Escola Planalto Rio Branco, construção nova, projeto pronto, avaliação da Caixa Econômica para execução. Escola Carolina Sutil Oliveira, reforma geral, estruturação de projetos. A mesma coisa na Escola Roberto Silveira. Araci Casagrande, reforma geral nos projetos ainda. Ata de manutenção, que é a realização de obras, pequenas obras, nas escolas. Um telhado, um muro, uma cerca, um banheiro. Então, essa ata atende todos os pequenos reparos das escolas. Ok. Obras, emendas parlamentares aqui, então. 7 de setembro, reforma elétrica e ampliação. Vitório Rec 2, reforma no telhado e no forro. Basílio Katchenko, fechamento da quadra esportiva. Centro Filantrópico Simon Ludgren, fechamento da circulação da Escola de Educação Infantil, Nova Kercher, Associação Educaxias, investimento em diversas escolas, equipamentos. Escola de Educação Infantil Santa Rita de Cássia, reforma elétrica. Escola de Ensino Fundamental Vereador Marcial Pisoni, reformas diversas. Assis Brasil, ampliação. Associação de Jardino Ramos, investimento em diversas escolas. Aqui nós temos 16 escolas, né? Parques infantis, também verba parlamentar. Diversas escolas vão estar recebendo ou
planificação do terreno ou um brinquedo, enfim, vamos adaptar o que existe e vamos aproveitar, com certeza, essas emendas parlamentares que são muito bem-vindas para a gente fazer melhorias nas escolas. Obrigada. Obras. Recurso emergencial, enchente também, é um recurso federal, na escola Ítalo João Balém, muro de contenção, escola Ramiro Pigossi, drenagem, e professor Queiroz, muro de contenção e drenagem. Então, todas as verbas que nós recebemos, todas são muito bem-vindas, nós temos aproveitado bastante, a nossa equipe assim, está com um trabalho muito grande na execução dos projetos para atender a nossa rede. Reorganizar a educação de jovens e adultos. EJA, e o atendimento aos estudantes com distorção, idade, escolaridade. Então, aqui nós vamos ter um olhar diferenciado para aquele aluno que não conseguiu concluir os seus estudos na idade certa. O nosso pedagógico está desenvolvendo um projeto de um atendimento diferenciado. Nós vamos construir um comitê da EJA, reorganização curricular e metodológica, para melhor atender nos currículos, um termo de cooperação com o Estado para estudantes, com distorção idade e escolaridade, para a conclusão do ensino fundamental e eles seguirem o seu caminho no ensino médio e, quiçá, no ensino técnico e vislumbrar um futuro melhor para esses jovens. Então, essa reestruturação está sendo feita pelos nossos profissionais técnicos para melhor atender esses alunos. Quantificar e qualificar os indicadores SAEB e SAERS. Aqui nós estamos falando de avaliação externa. Então, nós temos que, primeiro, qualificar os nossos professores, dar apoio, escuta ativa e, com eles, determinar e atender ao pedido do que eles precisam lá na ponta para realizar o seu trabalho com eficiência. Senhores vereadores, podem ficar bem tranquilos com relação ao atendimento aos professores. Eles vão ser muito bem valorizados na minha gestão. Eu sou professora há mais de 30 anos. Já estive em vários espaços públicos, dentro de sala de aula também. O professor é o profissional que nós temos que abraçar, estender tapete vermelho para eles caminharem e dar todo o apoio. O programa de formação continuada, projeto mais alfabetização. Nós temos que corrigir a alfabetização dos nossos alunos. Tivemos um problema na pandemia e o momento pós-pandêmico exigiu dos nossos professores um esforço muito grande para chegar nos nossos alunos que ficaram em casa e que não tinham o apoio que eles precisavam. Então, o programa Mais Alfa, ele vem em atendimento, porque nós temos crianças no 5º ano que ainda não conseguem formar uma frase. E isso é muito triste. E isso nós vamos atacar de frente. E o Alfabetiza Tchê, que é um projeto junto com a rede estadual. Monitorar, recuperar e recompor as aprendizagens, programas de monitoramento da aprendizagem, que a minha equipe do pedagógico sabe fazer muito bem.
Iniciar e manter o ano letivo com quadros completos das escolas. Ampliação do número de nomeações nos meses de janeiro e fevereiro. Completar as vagas reais com convocação e ampliação de jornada, principalmente quando tem licença saúde, licenças gestantes, principalmente até que chega uma nomeação, nós temos que este recurso que é bem-vindo. Manter atualizada em tempo real a planilha dos quadros com as escolas. Promover a inclusão das crianças e estudantes com equidade, que eu já falei antes, o que é equidade e de que forma faremos isso. Planejamento intersetorial, não tem como nós não associarmos a todo a intersetorialidade para nos auxiliar nas decisões dos nossos alunos, para apoiar os nossos professores em tudo que pode ocorrer. Reestruturação do SINED e CIMAP, e aqui eu vou abrir um parênteses. O SINED e o CIMAP, eles estavam em endereços diferentes, e junto com a nossa equipe de especialistas, fizemos um olhar, uma readequação deste programa. Programa importantíssimo e que nós vamos, inclusive, dar um outro olhar. Nós não vamos deixar de atender nenhum aluno que se enquadram no SINED e no CIMAP. O SINED vai estar junto com sede ao CIMAP na 20 de setembro. Nós estamos chamando o Conselho Municipal de Educação para dar a certificação deste programa, porque sempre que se tem um espaço que se abre fora da SMED ou das escolas, nós temos que certificar via Conselho Municipal de Educação. Como teve o período de férias, aí nós não tivemos esse tempo, e eu assumi dia 1º, e agora eu vou estar dando uma organização legal para este programa. Depois, com certeza, se me for permitido, eu gostaria, né, que a especialista, se fosse possível, ela esclarecesse algumas coisas. Por quê? Este programa vai atender os alunos ali, conforme a classificação, e muitos alunos, a pedido, inclusive, dos diretores, que sejam atendidos nas escolas. E os alunos que foram reclassificados para o atendimento da saúde serão encaminhados para a saúde. Nenhum programa vai ser fechado. Tudo vai andar dentro de uma organização para melhor atendimento desses alunos. Seguindo aqui, promover a inclusão das crianças e estudantes com equidade, reestruturação da SINED e CIMAP, maior foco no atendimento nas escolas. Fomentar a valorização e bem-estar dos profissionais da educação. Fortalecer o NAP, que é o Núcleo de Apoio ao Profissional da Educação, com acolhimento, escuta ativa, desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Implementar sistema de gestão educacional, temos que preparar os nossos diretores para os desafios que eles têm dentro da escola. Então, isso é muito importante. Criação da comissão para conduzir os encaminhamentos do sistema de gestão, agilizar o novo processo licitatório junto à Senlic e demais envolvidos. Não se pode mais conceber escolas que não estejam no meio digital. Então, nós vamos ter que apurar isso, porque nós vamos ter os dados, e sem dados não se toma decisões. Então, isso é uma outra situação importante e prioritária dentro da SMED e do nosso governo também.
Efetivar programa de formação continuada de qualidade, parceria com a EGP na estruturação de cursos, formações continuadas por áreas de conhecimento, embasadas na interdisciplinaridade, fomentar a aplicabilidade de temas transversais, contemporâneos, alinhados à BNCC, que é os currículos que já estão postos. É preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, que fica meu convite a toda a sociedade, a todos vocês, senhores vereadores. Essa aldeia são muitos atores. São os professores, são os diretores, são os vereadores, é o legislativo, é o executivo, são os pais, que aqui eu não falei, mas nós vamos criar a escola de pais também, aproximar os pais da escola. Então, essa aldeia também são vocês. É um grande número de pessoas que vão nos ajudar a fazer diferente. Eu estou aberta a qualquer sugestões, estou aberta a críticas, porque a crítica vem para melhorar. Meu muito obrigada, e se for possível, eu gostaria, como ontem foi assunto aqui, o Sinédio e o CEMAP, se desse, né, senhor presidente, da Kátia Sonalho dar uma palavrinha sobre o Sinédio, que ela é especialista na área. É possível? E, secretária Marta, obrigado pela sua explanação. Vamos... Nós estamos no avançado do horário já. 2 minutinhos, Kátia. É o disponível. Não, essa não, como visita. Tudo bom? Bom dia a todos. Então, meu nome é Kátia Sonalho. Eu estou na Secretaria, de volta à Secretaria de Educação, né, há exatos 20 anos. E a minha formação é toda dentro da área da educação especial. Atualmente sou mestranda, tenho a grata satisfação de encontrar minha prof aqui. Então, assim, fui buscar este mestrado para justamente melhor qualificar as ações dentro da educação especial no município de Caxias do Sul. É com uma enorme satisfação que eu encontro este ano um grupo de vereadores tão prestativos, com um olhar voltado para a questão da educação especial. Quem sabe o Sinédio e o CEMAP tenham sido o fator que alavanque, né, todas as ações que a gente pretende introduzir e produzir dentro da Secretaria de Educação, e que a gente tenha o apoio desta casa. Também, assim, eu sei que ontem voltaram a ter dos autistas, Frente Parlamentar dos Autistas, e, assim, eu me coloco à disposição de participar, porque acho que é o conhecimento que nos faz crescer, né? Então, viria, da minha parte, a questão do conhecimento técnico, porque o que a gente observa, assim, são muitas falas, e produções ficam muito aquém daquilo que a gente deseja e, principalmente, daquilo que o segmento da pessoa com deficiência necessita. Em relação ao CIMED, em momento nenhum foi aventada a possibilidade de fechamento deste serviço. Foi justamente pensando numa junção por N fatores que chegaram até a Secretaria de Educação, que a gente entendeu da necessidade de unificar esses serviços, prevendo a criação de um centro educacional especializado, que é o que determina e define a legislação. Por isso, do nosso apoio também, da nossa conversa junto ao Conselho Municipal de Educação, porque é ele que vai autorizar este funcionamento deste serviço. Além disso, nós temos que observar os profissionais que estão lá,
E é um centro assim que ele tem que vir para servir a comunidade, e não é por 4 anos, e não é porque foi promessa de alguma coisa. Caxias do Sul merece um olhar aprimorado para essa questão. Acho que até então assim todas as ações são muito amadoras na questão da educação especial, como um todo, do segmento da pessoa com deficiência. Falo isso porque eu passei por Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estava como assessora deste conselho, foram entregues muitos projetos e a coisa nunca vai para frente. Então, assim, estou na Secretaria de Educação 8 horas por dia. Quem quiser dividir comigo conhecimentos e orientações serão todos muito bem-vindos. E eu conto com a parceria de todos os vereadores, porque acho que a gente tem que crescer muito nessa área. Tá? Estou aberta a perguntas, quem quiser. Ai, o Lucas já disse que não. Então... Muito obrigada a todos e conto com a parceria de vocês. Obrigado. Obrigado, professora Kátia, professora Marta. Marta, vereador Daniel Santos, líder do governo, diga ao prefeito Adiló que a Marta já foi minha candidata a diretora do imigrante da gestão de 2001 a 2004, né, Marta? Obrigado pela tua visita. Suspendemos a sessão.